Vamos estar orando ao nosso Deus por mensagens que contemplarem os nossos corações. Senhor bendito, Senhor majestoso, que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao teu santo, santo e glorioso nome, Pai. Senhor, também te pedir a tua direção, meu Pai, e também em favor, Senhor Jesus, de nós. Abra o nosso coração, Pai. Nos enche com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, porque uma vez o Senhor subiu ao alto, Senhor, subiu ao Pai, mas deixou o Consolador, Pai, para estar nos auxiliando e nos ajudando, meu Deus. Esteja presente aqui conosco, Senhor, e abençoe cada coração aqui nessa noite, meu Deus. Eu venho te pedir e te agradecer. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. O texto de hoje está ali em João ali no capítulo 14, versículo 16, 15 e 16 também, vai ser projetado, que diz assim: Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque o poder ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. E ali também no versículo 25 diz assim: Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Então, ainda dentro desse capítulo, do capítulo 14, é tratado ali sobre a subida de Jesus ao Pai. E é interessante notar, depois de todo o sacrifício de Jesus, ali da sua morte e da sua ressurreição, notamos novamente a misericórdia e o amor incondicional que o Senhor tem pela gente. Porque é nesse momento, nesse capítulo, que é nos apresentado ali o Espírito Santo, que viria a ser o nosso Consolador. O Espírito Santo é apresentado, então, como nosso auxiliador e nosso Consolador, que, então, nos acompanharia, assim como Jesus disse, mas ele acompanharia aqueles que aceitassem a Cristo verdadeiramente, a fim do quê? De que as pessoas não esquecessem os ensinamentos de Cristo enquanto ele viveu aqui na terra, mas também para nós, posteriormente nós, os gentios. Mas também é interessante lembrar que o Espírito Santo ele não está presente aqui somente nessa parte, ele não chegou nessa parte, mas ele está presente desde a fundação do mundo. Então nós vemos logo ali, quando a gente acaba de ler a Bíblia, logo ali no capítulo 1 de Gênesis, especificamente ali no versículo 2, que fala o seguinte: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E sabemos também, ali, dentro do Antigo Testamento, que o Espírito Santo atuou, sim, ali, escolhendo as pessoas, capacitando as pessoas em funções específicas. Mas, como lemos, é interessante notar que o Espírito Santo ele atuava de forma externa, assim, ao ser humano. Ele não agia assim, diretamente assim, no povo de Israel, mas utilizava líderes para que houvesse então essa ação. Mas aí, vemos ali, no Novo Testamento, a oportunidade da gente ter o Espírito operando diretamente em nós e também operando diretamente ali na igreja. Então, isso demonstra, mais uma vez, a graça e o maravilhoso amor de Deus para conosco. Então, como todo cristão, é essencial que a gente conheça o Espírito Santo, permita a sua influência, para que a gente possa ter uma vida transformada. Mas a gente se pergunta, como cristãos, como a gente vai conhecer? Como? Como estamos anteriormente? É uma necessidade do cristão ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai fazer a gente compreender a obra maravilhosa de Jesus. A gente viu que é maravilhosa a obra do Senhor.
E também o Espírito Santo vai fazer com que a gente tenha mais intimidade com Cristo, com Deus, e realmente tenha uma vida cristã. E para o conhecermos, temos que entender duas informações importantes, que é a primeira delas, acerca do Espírito Santo. Duas informações importantes. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele é Deus. E também que o Espírito Santo também é uma pessoa. Pois a Bíblia, o Espírito Santo é descrito em igualdade tanto com Jesus e tanto com o Pai. Porque os três ali são iguais nas suas qualidades, também são iguais nos seus atributos e também têm a mesma natureza. Por isso eles são um só. Temos que lembrar que o Espírito Santo ali, ele não é um tipo de força ou é um tipo de energia, um poder assim, que emana de Deus, mas sim uma pessoa. E assim como toda pessoa, ele possui sentimentos. O Espírito Santo ele também fala, ele também age, ele também interage. E assim como nós temos um relacionamento com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós também devemos nos relacionar com ele. Então, a partir do momento que entendemos quem ele é, nós temos que ter intimidade com ele. E para ter intimidade com ele, nós devemos fazer o quê? Buscá-lo. Porque sabemos que o Espírito Santo, ele anseia em ter um relacionamento conosco. Pois, com a sua ação, torna então o que Cristo fez nas nossas vidas real. Às vezes as pessoas estão no mundo, tá? Jesus morreu. Ok. Mas para nós, quando a pessoa realmente aceita o sacrifício de Jesus, torna real, transforma a pessoa e transforma os nossos corações e a nossa vida. Porque, novamente, o Espírito Santo é Deus, então ele é divino. E ele também é indispensável. E também é ele que, mesmo Jesus subindo aos céus, continua a obra de Jesus nas nossas vidas. Então, ali, ao conhecermos, ao aceitarmos e permitir que o Espírito Santo então governe as nossas vidas, ele nos convence do pecado. Ele nos faz entender as obras de Jesus, as obras também de Deus em nossas vidas, e nos faz lembrar de todos os ensinamentos maravilhosos que o Senhor Jesus deixou para as nossas vidas. Que a gente não siga só o nosso próprio caminho, que a gente sabe que a gente erra, que a gente é pecador. É o Espírito Santo que nos faz ter esse discernimento em nossas vidas. Porque também nós sabemos, detalhe, o maligno, ele tenta impedir essa busca também, te distraindo e também te deixando ansioso. Mas é a ação do Espírito Santo, então, quando ele torna mestre das nossas vidas, ele nos instrui em obediência, na meditação, na espera, no serviço e também mostrando os nossos erros, mas também nos advertindo com amor para nos guardar de todo mal. E também aqui a gente entra em outro tópico importante, ainda pegando um gancho nisso, que é, como vimos ali anteriormente, o maligno, ele tem muitas formas ali de nos desviar daquilo que o Espírito Santo está nos falando. Porque ele quer que a gente não seja sensível ao Espírito Santo, e isso é algo necessário para nós cristãos, sermos sensíveis ao que o Espírito Santo está falando. Mas o que o inimigo age? Ele pode utilizar ataques espirituais severos, grandes coisas, agir de uma maneira grandiosa dentro da sua vida. E obviamente ele pode fazer isso na sua vida, mas ele é suficiente para que ele utilize pequenas coisas no seu cotidiano para que ele tape os nossos ouvidos, tape a nossa mente, tape a nossa visão com pequenas coisas que às vezes a gente acaba não dando bem importância. E às vezes nós não vemos ali, como no nosso mundo globalizado, algumas pequenas coisas inocentes que a gente vê na internet, porque com esse grande acesso à informação, nosso cérebro é bombardeado constantemente com muitas informações. Então, em algum tempo, a gente acaba absorvendo essas informações como verdades, alguns conselhos ali próprios que a gente adere como verdade.
algumas filosofias distorcidas que a gente adere em nossas vidas e a gente acaba levando isso novamente para as nossas vidas, mas também para dentro da nossa casa, onde habita mais vidas. E por isso, a sensibilidade ao Espírito Santo é necessária. Mas também vemos uma outra característica no ataque do maligno, que é gerar dúvida. Foi assim no começo da Bíblia, no começo da nossa história, o inimigo já causou ali dúvida na Eva em questão de Deus, dos atributos, da natureza maravilhosa do nosso Senhor. Foi isso que ele fez, cercando o ser humano, ele cerca o ser humano de dúvidas acerca do reino de Deus, e às vezes também coloca a gente num pedestal pensando que a gente é autossuficiente fora de Deus. Assim como a gente observa o exemplo, se você tirar um peixe fora da água, ele vai realmente viver? Não vai. E essa é a questão que o inimigo também nos traz, que nós somos donos dos nossos saberes, podemos sair, andar em terra firme, mas somos dependentes de Deus. E também nos tampamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, nos fazendo ignorantes da palavra de Deus. Então, às vezes, fica esse questionamento para a gente. Será que, às vezes, a gente não está trazendo isso para as nossas vidas? Não estamos buscando a Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nosso filtro aqui na Terra também, para termos o discernimento do que é e do que não é. Será que, às vezes, a gente não está trazendo essas coisas para a casa de Deus, para as nossas vidas? Pois o mundo está tão imediatista que causa ansiedade em nós. E é dessa forma que talvez a gente esteja trocando informações ali baratas, informações que são vãs e irrelevantes, pela palavra de amor e cuidado que o Senhor tem para a gente por meio do Espírito Santo. Mas é Ele que nos alerta quando a gente erra. Então, será que a gente não está trocando o Espírito Santo por prato de lentilha? Pois, como dissemos, o Espírito Santo está tão imediatista, o mundo está tão imediatista que às vezes a gente quer que Deus faça o aqui e agora. Quer que Ele faça as nossas vontades agora. Senhor, eu quero agora. Não espera o Espírito Santo agir, não espera, como dissemos e ouvimos muito, o processo. A gente não tem essa paciência por conta do mundo está uma explosão de informação. E o Espírito Santo que dá calma e paz ao nosso coração. Então, novamente, é isso que o mundo nos apresenta. E é isso que o mundo quer ocorrer em sua vida. Ele quer nublar a sua visão, tampar os seus ouvidos, tampar a sua fala, para que você não pregue o Espírito Santo para as pessoas, porque é o Espírito Santo que Jesus Cristo para as pessoas, porque é o Espírito Santo que vai então agir nas pessoas, convencendo-as do pecado. Então a gente não pode deixar que o mundo nos cale, nos torne cegos e mudos diante de Deus, e também não nos deixe insensíveis ao Espírito Santo. Então nós devemos voltar os nossos olhos e ouvidos praticar em todos os aspectos. Para termos então essa vida transformada diante de Deus. E também, para termos essa vida transformada, temos que ter transformado em dois aspectos. Tanto na nossa vida cristã, mas também como igreja. Focando um pouco aqui na questão de sermos na vida cristã individualmente, temos que ser sensíveis e temos que ser instruídos pelo Espírito Santo, porque nós como cristãos temos a função então de entender as obras de Deus. É o Espírito Santo que Ele faz com que a gente entenda o que acontece nas nossas vidas. Então temos que lembrar que nem todas as coisas são para o nosso mal. Às vezes Deus utiliza essa situação desafiadora para que a gente aprenda, porque convenhamos que o ser humano só aprende pela dor às vezes. A gente aprende pela alegria, mas a gente aprende mais com os nossos erros. E o Senhor está aqui para nos auxiliar, para nos apoiar, para nos dar força. É Ele que nos
com a gente nas situações desafiadoras. E a partir delas nós aprendemos. E quem está justamente conosco nessas situações desafiadoras, nos consolando, é Ele mesmo, é justamente o Espírito Santo, Ele que nos dá forças espirituais para passar por tudo isso sem desistir do caminho. E quando somos então instruídos verdadeiramente pelo Espírito Santo, nós recebemos dele ensinos fundamentais para que a gente entenda os nossos erros, entenda também os nossos acertos, as situações difíceis que às vezes nos abalam, mas também as alegrias. Ele também faz entender as bênçãos do Senhor quando Ele coloca elas em nossas vidas. E como igreja, nós somos também instruídos pelo Espírito Santo. Nós somos instruídos pelo Espírito Santo como igreja, nós somos bênçãos uns para os outros. E aceitamos também que diante de Deus somos todos iguais, somos filhos de Deus. E Deus deu uma maravilhosa graça para nós, um maravilhoso Espírito Santo. E Ele nos ajuda a enxergar que não somos melhores que os próximos. Pelo contrário, Ele nos faz valorizar o próximo. Às vezes a gente está ali no meio da rua, a gente não dá nada pelaquela pessoa. Mas prega o Evangelho. Jesus tem, juntamente ali com o Espírito Santo, a capacidade de mudar e transformar a vida daquela pessoa. Então, toda oportunidade que você tiver de falar para outra pessoa, fale. Porque o Espírito Santo pode mudar ali o coração e convencer e mostrar algo maravilhoso da graça do nosso Senhor Deus. Então, quando você vê ali uma pessoa, às vezes também, que não está aqui, mas está congregando com a gente, ore por ela, vá até ela, converse por ela. Às vezes a gente diz, Senhor, eu não estou indo lá porque eu tenho medo, eu não sei o que falo. Você vai. O Senhor te capacitará, o Senhor te capacita. Então não tenha medo. Pois muitas vezes os nossos irmãos às vezes não congregam por falta de força. Mas é aí que devemos ser igreja, mini pastores. Ir lá buscar a ovelha que está perdida. Mas orar juntamente com essa ovelha para que Cristo seja revelado tanto em mim quanto em você. E a partir do momento ali que Cristo é revelado em nós, nós somos diferentes do mundo. E é aqui que eu também trago alguns outros questionamentos para nós nessa noite, que é, será que a gente realmente tem vivido um diferencial como igreja? Será que as pessoas olham e enxergam em nós que somos diferentes? Será que as pessoas se identificam como cristãos por onde a gente passa? Será que eles identificam a gente como cristão nas nossas ações? Será que identificam como cristão nas nossas vestes, no nosso comportamento, será que o nosso porte de cristão ele tem realmente sido percebido por onde nós passamos? Porque se não está sendo percebido, será que realmente estamos sensíveis à voz do Espírito Santo? Porque para sermos então sensíveis ao Espírito Santo, nós precisamos recebê-lo de coração aberto na nossa vida. Nós precisamos nos entregar e deixar que Ele nos conduza, que Ele nos molde de sua maneira e também que nos transforme e nos cure, que Ele tem essa ação. Então, irmãos, uma entrega diária ao Espírito Santo é algo necessário, mas não uma entrega qualquer, mas uma entrega total, com o coração, para que Ele possa nos conduzir, porque não tem outra forma de experimentar ali a ação do Espírito Santo se você não estiver disposto a querê-lo na sua vida e orar assim para que o Espírito Santo venha, que Ele faça presente na nossa vida, que Ele use-nos conforme o teu querer, para que seja feita a vontade de Deus. E essa entrega então tem que ser uma rotina na nossa vida, porque essa rotina que é essencial para que nós possamos ter o Espírito Santo e ter um relacionamento profundo com Ele. Porque nós sabemos que para construir uma relação com uma pessoa, para construir uma amizade com uma pessoa, nós devemos então
ter esse contato diário com ela. Então eu quero trazer um ditado que a gente ouve até bastante. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, se a gente anda com o Espírito Santo, as pessoas vão ver quem a gente é e vão entender então também acerca de Jesus e como Cristo é revelado em nós. As pessoas façam também a ver Cristo em nós, porque nós começamos a agir também como cristãos verdadeiros, porque a maior característica do Espírito Santo também é o amor. Ele nos ama incondicionalmente. E quando nos amar incondicionalmente, temos, assim como relacionamento com as pessoas, temos que ter alguns cuidados durante a nossa trajetória cristã. E vamos ver alguns dos cuidados. E a primeira delas é que a gente deve cuidar para não ferir o Espírito Santo. Por quê? Porque, como falamos anteriormente, o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. Então, ele é um ser pessoal e ele pode, então, ser entristecido. Ali em Efésios, capítulo 4, no versículo 30, fala justamente sobre isso. Fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que ele faz um alerta à igreja. E também a gente vê que ali a questão de afligir significa algumas coisas. Significa atormentar, causar tristeza, ofender, insultar, causar dor. O Espírito Santo tem começando lembrando. Ele fica feliz, ele tem felicidade com sente aceita Jesus em sua vida. O Espírito Santo é quem acolhe, ele também nos aconselha. E é algo incrível também que ele faz. Ele roga ao Pai por nós, assim como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, ali especificamente no versículo 26 e no 27, que diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós devemos nos atentar para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para que a gente não entristeça o Espírito Santo, não entristeça aquele que o próprio Jesus falou ser o nosso consolador. Outro cuidado que também devemos ter para não mentir ao Espírito Santo, que justamente um dos mandamentos que o Senhor coloca para nós, que foi ali passado por Moisés, para o povo de Israel, é que não minta. É algo simples, não minta. Então, irmãos, na sua vida cristã, tente levar uma vida de mentiras. Não tente coisas escondidas. Não tente uma vida cristã e fraudulenta. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Ora é o certo, ora é o errado. Porque ninguém está vendo. Ninguém vai ver. Sou eu estou aqui, não estou escondindo ninguém vai ver. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sonda, ele conhece todas as coisas. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, para concluirmos nessa noite, nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós devemos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. O mundo precisa do Espírito Santo, precisa saber de Cristo enquanto o mundo pode achá-lo, e nós também. E também devemos lembrar de pregarmos sobre o Evangelho. E lembrando que é o Espírito Santo que realiza a obra de conversão, não é a gente, é o Espírito Santo. E assim como ele faz em nossas vidas também, ele fez um dia na sua vida. Então a gente deve levar isso também às outras pessoas. É algo maravilhoso, algo que nos traz felicidade. E isso que também devemos levar a esse mundo que a gente vê que está cada vez muito caos. Que Jesus realmente está voltando, está aqui, é aqui e agora. Então devemos estar também nessa busca constante pelo Espírito Santo. Fazer, então, uma oração contínua.
Mas nós observamos que ali no Pentecoste, aquelas pessoas, os discípulos, eles foram revestidos de poder. E nós, como igreja, também podemos ser revestidos de poder. Então, ore, igreja. Busque ao Senhor, que nós vemos aqui a manifestação poderosa de Deus. Eles saíram de lá cheios do Espírito Santo e anunciaram o Evangelho a todo mundo. E até hoje, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo mudadas pela pregação do Evangelho e sendo salvas pela ação do Espírito Santo, convencendo os homens do pecado, conduzindo-os a Deus. Então, ter uma vida do Espírito Santo é a essência do cristão. Então, lembre-se, irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Lembre-se, igreja, que o Espírito Santo está com você. Não desanime. Busque, conheça-o profundamente, seja sensível a Ele, porque o Espírito Santo, Ele chora por você, intercede por você a Deus, com gemidos e inimigos. Olha que honra. Porque já vai chegar na hora. É hora da gente parar um pouco nesse mundo que está no caos. Parar um pouco, olhar para cima, para ouvir Deus falar. Parar, porque é hora de obedecer, porque é hora de falarmos sobre o Senhor e buscá-lo enquanto nós podemos achar. Então eu deixo uma pergunta para mim, para você nessa noite, como cristão e como igreja de Cristo. Como está a sua busca pelo Espírito Santo?